a sua ansiedade? Quando a gente fala de ansiedade, é muito abrangente. Então, a gente já viu que existe a ansiedade normal, saudável e necessária para a nossa sobrevivência. Porém, existem os transtornos de ansiedade, que é quando a ansiedade deixou de ser boa e passa a trazer sofrimento e prejuízo para a vida de uma pessoa, tá? Então, aí a gente já pensa em tratamento, em formas de combater isso, tá? E justamente para que a ansiedade não venha a trazer ainda outros problemas de saúde mental ou física, né? A depressão, por exemplo, muitas vezes ela acaba vindo como uma consequência de uma ansiedade crônica, de longo prazo que não foi tratada. Então, por isso que é importante conhecer os tipos de ansiedade e buscar o tratamento correto. E justamente o tratamento vai acontecer a partir do momento que o profissional, o médico ou o psicólogo, ele compreende, junto com o paciente, qual é o transtorno que ele tem, para oferecer o tratamento adequado, tá? Então, vamos lá. O Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, que é o documento que os psicólogos e médicos do mundo todo basicamente usam, é o mesmo para o diagnóstico dos transtornos mentais. E a ansiedade é um transtorno mental, tá? Então, ele traz 9 tipos de ansiedade. E a gente vai ver aqui rapidamente cada um desses, tá bom? O primeiro é a fobia específica. Fobia específica é quando a pessoa fica extremamente ansiosa, ela tem uma apreensão intensa, um sofrimento diante de situações específicas. Então, é desencadeado no corpo e no pensamento, nos sentimentos, todo um sofrimento diante de algo que a pessoa sabe dizer o que é. Por exemplo, tem gente que tem fobia de altura. Ela não consegue nem, só dela imaginar que ela está numa situação de altura, ela fica extremamente ansiosa, ela não consegue nem falar sobre aquilo direito, o corpo já desencadeia todos aqueles sintomas de ansiedade. Então, o coração acelera, dá aquela tremedeira, aquela angústia, aperto no peito, um medo intenso, tá? Falta de ar muitas vezes. E eu citei aqui a altura, mas é muito comum assim, tem gente que tem fobia de sangue, de ferimento, de injeção, tá? De escuro, de lugar fechado. Então, essa é a fobia específica, tá? E muitas vezes requer tratamento. Porque imagina uma pessoa que tem fobia de altura e recebe uma proposta de trabalho onde ela tem que viajar de avião. Então, está trazendo sofrimento, está trazendo prejuízo, tá? O segundo é a fobia social ou transtorno de ansiedade social. Nesse tipo de fobia, a pessoa ela tem vergonha extrema, timidez intensa, medo de se expor em situações sociais. Então, é aquela pessoa que evita fazer amizade, ela tem dificuldade, ela evita ir a festas, confraternizações. Numa reunião, se ela pudesse se esconder, ela se esconderia, porque o grande medo dela é que ela seja exposta, que ela seja ridicularizada, que seja perguntado algo para ela e ela tenha que se expor, tá? Então, ela também fica extremamente ansiosa diante desse tipo de situação, tá? E essa pessoa vai encontrar dificuldade também nos relacionamentos, no trabalho, né, na vida social, tá? O terceiro tipo de ansiedade é conhecido como TAG, ou transtorno de ansiedade generalizada. No TAG, a pessoa se preocupa com várias coisas ao mesmo tempo. Ela tem preocupações acerca do trabalho, dos estudos, ela se preocupa com a família, ela se preocupa com a saúde, ela se preocupa com o dinheiro. Ela está sempre preocupada, sempre sobrecarregada, sempre com aquela angústia, aquela tensão. E essas pessoas, elas vivem meio que constantemente com tensão muscular, com dores, sempre preocupada. Por quê? Porque ela tem ansiedade com muita coisa, né? Então, ela vai estar constantemente ansiosa e sentindo todos os sintomas físicos também da ansiedade, tá? O quarto transtorno de ansiedade é o transtorno do pânico. O transtorno do pânico é quando a pessoa tem crises recorrentes de ansiedade e isso é tão intenso, esse desespero, essa angústia, essas reações fisiológicas, que na maioria das vezes a pessoa acaba indo parar na emergência, no pronto-socorro, porque ela acredita que ela está morrendo. Quando isso começa a acontecer, ela não tem ideia que é uma crise de pânico. E a diferença entre uma crise de pânico e uma crise de ansiedade é que numa crise de ansiedade, a pessoa tem um pico de ansiedade, muito intensa também,
Só que isso não acontece mais. Já o transtorno do pânico é quando isso é recorrente e a pessoa desenvolve um medo intenso só de pensar que ela pode passar de novo por aquela situação de pânico, tá? O quinto tipo de transtorno de ansiedade é chamado de agorafobia. Tem esse nome diferente, né? E é uma situação específica também que a pessoa, ela tem medo extremo, ela evita situações de lugar de muita gente, multidão, lugar fechado, tá? Então ela não sai sozinha, ela evita, se tiver um show, ou se estiver aqui numa igreja, muita gente, ela não consegue, ela se sente extremamente ansiosa nesse tipo de situação. E também junto vem toda aquela sintomatologia, né? Em todos esses transtornos que a gente está falando, os sintomas físicos são basicamente os mesmos, que é o que caracteriza a ansiedade. E são pensamentos também relacionados específicos da ansiedade. Então a pessoa acha que não dá conta de enfrentar aquela situação, ela se sente incapaz de enfrentar, né? Ela tem aquele medo extremo. Então esse conjunto de pensamentos, de medos que caracteriza os transtornos, tá? Eles só são diferentes na forma, né, de se apresentar, tá? O sexto tipo de ansiedade é chamado de ansiedade de separação. É muito comum em criança esse. Então é quando a pessoa tem um medo extremo, intenso, ela sofre só de pensar que ela pode perder alguém querido ou pode, quando ela precisa se afastar. Então ela sai para o trabalho de manhã, ela sai com aquela angústia, aquele medo de perder a pessoa que ficou em casa. Então isso traz sofrimento na vida dela também, tá bom? O sétimo tipo de ansiedade é chamado de mutismo seletivo. Também é bem comum em criança também, mas adulto também pode apresentar. É quando a pessoa ela tem dificuldade de falar, de se expressar diante de pessoas e situações específicas. Então é aquela pessoa, por exemplo, ou aquela criança, que em casa ela conversa normalmente, ela se sai bem, mas no ambiente de trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ela se cala. Ela tem extrema dificuldade de falar, ela não consegue praticamente falar. Então isso também vai trazer prejuízo, né? Imagina uma pessoa que tem isso no trabalho, ela vai ter muita dificuldade, né? O oitavo tipo de transtorno de ansiedade, ele é induzido, provocado por ingestão, por uso de substâncias químicas, né, drogas, álcool ou medicamentos. Então a pessoa apresenta sintomas de ansiedade devido ao uso, né, constante de substâncias, tá? Então é transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicamentos. Já o último tipo de transtorno, o nono transtorno de ansiedade, é o transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Então é quando a pessoa tem um outro problema de saúde, uma outra condição médica e vai desenvolver ansiedade, mas é específico causado por aquela outra condição. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, uma pessoa que está passando por uma doença, enfrentando uma doença grave, né? Ela pode desenvolver essa ansiedade que está relacionado com o sofrimento causado pela outra doença que ela está tratando, tá? Então aqui a gente viu basicamente esses 9 tipos de ansiedade e a importância de saber qual é o tipo de ansiedade que a pessoa tem para que ela tenha o tratamento adequado.